em abrir o CNPJ no escritório de contabilidade da sua empresa, da sua cidade, então eu coloquei o que você deve, os passo a passo que você deve seguir na hora de abrir lá o CNPJ. Quando estivermos abrindo um novo CNPJ, ele precisa ser aberto com o CNAE, e aqui o CNAE, e trata-se da pesquisa da Classificação Nacional de Atividade Econômica. E o SENAI ele serve para determinar a área de atuação da atividade empresarial, ou seja, é um código e atribui um conjunto de atividades desempenhadas pelo empresário. Então, o que seria isso daqui? Esse KNAI a gente fala. Ele é um código e ele vai falar assim, ó, o CNPJ tal, ele tem uma atividade econômica principal, serviço de comunicação e multimídia. É o que a gente precisa e a Anatel aceita. Lá na hora de você regularizar na Anatel, se o seu CNPJ tiver aberto de forma incorreta, a Anatel vai recusar a sua licença SCM. Então você não vai conseguir tirar a licença. Por quê? Porque ela vai mandar você mudar o KNAI da sua empresa, uma atividade principal. Então, assim, o que seria atividade principal? Você tem uma fábrica de sapato. A atividade principal dessa fábrica, fabricação de sapato. Então, é meio óbvio, né? Você não vai abrir uma fábrica de sapato e colocar uma atividade principal, uma lanchonete, por exemplo, um restaurante. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aqui, ó, para abrirmos o KNAI correto, devemos informar para o contador onde você está abrindo o CNPJ que tem que ser o código 61.10.803. Pessoal, todo contador de contabilidade, quando você falar esse código para ele, ele vai entrar no sistema do governo e ele vai digitar esse código, já vai aparecer isso daqui para ele, ó. Serviço de comunicação e multimídia SCM, uma atividade econômica principal. E aqui eu coloquei esse código precisa ser como atividade econômica principal da empresa. Então, assim, para a empresa, a atividade principal da sua empresa tem que ser serviço de comunicação e multimídia, porque senão a Anatel você não vai conseguir regularizar lá na Anatel. Então, assim, não, por isso eu falo, você tem que fazer as coisas e procurar o conhecimento. Então, isso eu tô falando para vocês e não tem canal nenhum que explica isso passo a passo, um detalhe. Então, beleza. Um CNPJ, ele pode ter um KNAI só? Não, ele pode ter vários, pode ter 3, 4, 5. Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui embaixo, ó, se você digitar ele código aqui no site do IBGE, por exemplo, ele já dá aqui, ó, o código, ó, o mesmo código que eu falei lá em cima, aqui, ó, e também, ó, lá, serviço, e ó, lá, e no caso são as subclasses, ó, telecomunicações por fio, telecomunicações por fio também, serviço de comunicação multimídia SCM, esse é o principal. E aqui, se você ler um calmo aqui, ó, ele já até fala um pouco sobre esse KNAI aqui, ó, ele dá uma breve explicação aí. E uma sugestão eu dou para vocês é o seguinte: um CNPJ ele pode ter diversos KNAI e você pode colocar uma atividade econômica secundária da sua empresa, o código 4752-100, que é comércio varejista especializado em equipamentos de telefonia e comunicação. Ou seja, você pode montar uma loja de revender equipamentos como roteador, switch, adaptador slides, dentre outros produtos. Então, aí, legal. Você vai lá abrir o seu CNPJ. Obrigatoriamente, o seu CNPJ tem que ser aberto uma atividade principal, o serviço de comunicação e multimídia. Porém, você pode também acrescentar um segundo KNAI, uma atividade secundária.
e é para venda, comércio e varejista de equipamentos de telefonia e comunicação. E seria, no caso, roteador, switch, adaptador. Você pode vender teclado de computador. E aqui, comércio, comércio varejista. Então, assim, ó, por exemplo, você pode abrir aí na sua cidade uma loja de informática, por exemplo, de vender equipamento de informática. E você pode vender no caso roteador, você pode fazer lá a central do seu provedor lá, por exemplo, você aluga uma, uma sala bonitinha lá, tudo certinho, e você coloca lá o escritório do seu provedor, e dentro do escritório do seu provedor você pode vender roteador, você pode vender switch, adaptador, entre outros produtos, e se encaixa nesse KNAI. Então isso é bem legal, você consegue praticamente assim ter duas empresas em um CNPJ só. Uma exercendo uma função e a outra exercendo outra função, é venda de equipamento. Então isso é muito legal. E aqui eu deixo um aviso, ó, o CNPJ leva em torno de 60 dias, dependendo da sua cidade ou do seu contador. Então assim, quando você traz todos os documentos, envia todos os documentos para a gente. Se for eu e for fazer a abertura do seu CNPJ, se for a empresa e faz parceria com nós, e hoje é o Diogo e faz a parte de regularização de provedor. Então, assim, se você for fazer um agente, se você mandar toda a documentação, tudo, leva em torno de 30 dias para cima. Então, pode levar em torno aí de até 60 dias para você estar com o seu CNPJ aberto. Então, assim, um ponto que vocês têm que ficar importante, vocês têm que ficar atento por isso, em trabalha um provedor de internet, tem que ter em mãos o CNPJ. Então, assim, se você não tem um provedor de internet e se você está iniciando, o primeiro passo é você abrir lá o CNPJ. Só que tem muitas pessoas e já iniciou um provedor de internet e não tem nem o CNPJ. Então, se o CNPJ leva 60 dias para ele ficar pronto, se você sofrer uma denúncia da Anatel hoje, por exemplo, eles vão te dar um prazo de 30 dias para você regularizar o seu provedor. Só que como você vai regularizar se só o CNPJ leva 60 dias para ficar pronto e eles te deram 30 dias? Então é muito importante, se você trabalha já um provedor de internet, se você já tem a sua empresa de provedor de internet e tem uma certa quantidade de cliente, tem lá 50, 40 clientes, já abre pelo menos o CNPJ. Porque se amanhã ou depois você sofrer uma denúncia na Anatel, ou no CFT, ou no CREA, eles vão te dar um prazo de 60 dias, de 30 dias para você regularizar. E se você não tiver nem o CNPJ, você já vai tomar uma multa logo de cara. Então isso é bem sério. Muitas pessoas não entendem, não sabem disso, isso daí é bem, bem sério. Por isso, trabalhar com um provedor de internet tem que ter em mãos o CNPJ pronto. E se o mesmo sofrer uma denúncia ou uma fiscalização dos órgãos competentes, o mesmo dará um prazo de 30 dias para se regularizar com as infrações. Então, vocês viram aí a importância de você já ter pelo menos o CNPJ na sua mão. Pelo menos você já ter o CNPJ no ramo ali de telecomunicação. E isso vai facilitar para você regularizar nos outros órgãos e precisa ser regularizado. E aqui eu coloquei um CNPJ concluído, entra a etapa 2, é o CREA e o CFT. Então aqui a etapa 2, o que seria a etapa 2? Depois você foi lá, abriu o CNPJ,